Graça e paz, irmão e irmã. Nesta manhã nós estamos mais uma vez diante de Deus para celebrar o culto a Ele. E o tema especial dessa semana é a consagração dos ministérios. Semana passada nós tivemos a consagração do ministério pastoral para este ano corrente, né? E este ano para os ministérios, a liderança, nós vamos estar pedindo a graça de Deus para que esse ano possamos servi-lo com integridade, pedindo forças também a Ele, a direção e o auxílio do Seu Espírito Santo para a nossa caminhada esse ano. Então, eu quero saudar o irmão e a irmã com essa alegria de estar recebendo esta incumbência junto com os meus irmãos e minhas irmãs responsáveis por cada ministério da igreja. Você, irmão e irmã, que ainda não se filiou a algum ministério, mas se sente vocacionado para trabalhar na igreja, você também pode, esse ano, entrar em contato com a liderança, se filiar a algum ministério, fazer o seu trabalho, auxiliando também. É um convite que eu deixo a você nesse dia, já no início desse culto. Então agora vamos fazer a leitura da epístola de Pedro, a primeira epístola. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nessa passagem nós vemos dois aspectos fundamentais no seio da igreja: o ministério da palavra e o ministério do serviço, aqui citado. Aquele que fala no meio da igreja tem que falar pelos oráculos de Deus, então inspirado pelo seu Espírito, e tem que ministrar a verdade do Evangelho, mas também tão importante quanto é aquele que exerce o serviço na casa do Senhor. E é essa parte do serviço que está sob incumbência dos nossos ministérios e de cada líder, cada membro, cada pessoa que se sentiu vocacionada, inspirada pelo Espírito Santo para fazer esse serviço. E o Espírito Santo tem chamado homens e mulheres no decorrer da história para participar desse grande ministério, para expandir o seu reino. E eu convido você que hoje ainda não está afiliado a nenhum ministério. A igreja precisa de você. O reino te convoca para estar na linha de frente, na expansão desse reino. Então, nesse momento, cantaremos o hino 404 do nosso Sinário Evangélico com o título Serviço do Crente. Cantemos juntos.
inspirados por esse convite e essa convocação que o nosso Mestre nos faz, vamos fazer agora uma oração coletiva. Vai aparecer aí na sua tela para você acompanhar essa oração. E nós vamos fazer essa oração pedindo forças ao Espírito Santo que nos inspire, ao Senhor da Igreja, ao Senhor Jesus, a Deus Pai, para que possamos exercer o nosso ministério esse ano. Então façamos essa oração. Ó Deus, nós te damos graças pelo teu amor, que se manifesta em atos concretos a favor de todas as pessoas. Tu nos chamas a te servir e a servir a toda a comunidade humana. Queremos ouvir a tua voz. Queremos obedecer-te. Queremos seguir-te. Fortalece-nos em nossa missão. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los para o momento da confissão. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 1. Façamos a leitura. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nós também, muitas vezes, desejamos apenas conquistar a admiração daqueles e daquelas que nos cercam, esquecendo-nos que o mais importante é servir. Portanto, confessemos em oração silenciosa a Deus as nossas faltas, dispondo-nos a sermos instrumentos de seu reino. Amém? Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para fazermos uma oração de confissão e arrependimento dos nossos pecados, por palavras, por pensamentos, por atitudes, por omissão, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse momento e que possamos abrir o nosso coração diante do Senhor. Teremos alguns minutos de oração silenciosa. Oremos. Amém. Proclamação de perdão. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Nesse momento, convido a amada igreja para louvarmos ao nosso Deus. Saúdo os irmãos na graça do Senhor Jesus. Amém? Nesta manhã que vamos receber aí as nomeações da liderança da igreja, o louvor fala exatamente do desafio da missão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem.
Então nós como igrejas temos que estar conscientes do nosso papel na missão e sempre dispostos a entrar no arado e cumprir o nosso propósito. Amém? Então vamos cantar. Voz do que clama em meio ao deserto. Como servos de Deus, nós temos um chamado a cumprir. E é isso que vamos cantar neste louvor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar,
Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar atrás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém. Amém. Quero convidar o irmão e a irmã para fazermos uma oração ao nosso Deus, consagrando os dízimos e as ofertas e pelos nossos irmãos e irmãs que têm contribuído fielmente para o sustento da igreja local. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, Pai de toda graça e provisão, Senhor, te louvamos pelo teu sustento nas nossas vidas, ó Pai, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua provisão. Pai, consagramos as nossas vidas, tudo que somos e tudo que temos ao Senhor. Apresentamos diante de ti os dízimos, as ofertas, as contribuições, ó Deus, do teu povo, para o avanço do teu reino, Deus, aqui na Igreja da Lapa. Senhor, que o Senhor continue abençoando cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, ó Deus, que fielmente, Pai, tem contribuído para o sustento da tua obra, da tua casa, ó Deus, neste tempo. Senhor, recebe, é fruto do nosso amor, da nossa fidelidade, Pai, para contigo. Abençoa, Senhor, irmãos e irmãs que têm, ó Deus, realizado este trabalho, este ministério, no cuidado, ó Deus, com as arrecadações, ó Pai, da tua igreja. Fica conosco, continua abençoando o teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los para o momento da palavra de Deus, para a mensagem do Evangelho. Vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Leiamos a palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido
em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo possa nos guiar neste momento de ministração da palavra de Deus. Amém? Neste ano de 2021, a Igreja Metodista traz como tema da sua pastoral discípulas e discípulos nos caminhos da missão anunciam as boas novas da graça. Estamos iniciando, amados, mais um ano e a igreja está sendo desafiada a anunciar em todos os canais de comunicação a graça de Deus que alcança toda a humanidade. Este texto bíblico que acabamos de ler, ele traz o testemunho, o exemplo da vida de servo do Senhor Jesus. Toda a nossa liturgia, neste culto, ela trouxe vários textos mencionando o serviço cristão, mencionando os dons, os ministérios que cada irmão e cada irmã, quando se torna membro da igreja, e capacitado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assume votos, compromissos de servir ao Senhor nos ministérios locais. A Igreja Metodista tem um ministério pastoral, mas também tem um ministério leigo. Temos o Ministério da Administração, da Ação Social, o Ministério de Trabalho com Crianças, o Ministério de Música na igreja, temos as sociedades, sociedade de mulheres, de homens, juvenis, jovens, professores da escola dominical, muitos ministérios na igreja local. E Jesus nos dá o exemplo de como servir. E esse texto, amados, era um cântico na igreja primitiva. E nós percebemos, estudando o texto bíblico no grego, no original, que a estrutura deste capítulo, em especial essa parte do texto, ela vem em forma de versos, que dá a entender que é um hino, falando sobre o Messias, a pessoa de Jesus. E esse texto é um convite a nós a cantarmos este hino. E o primeiro convite que o texto faz é para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse sentimento, ele deve ser presente no exercício do ministério, na vida da igreja, na vida de cada irmão e cada irmã. Então, qual o sentimento que deve haver no nosso coração em servir ao Senhor? O sentimento de alegria. Quando nós vemos o Sermão do Monte, Jesus, ele menciona de termos alegria, regozijai-vos
em serem perseguidos por causa do Evangelho. Jesus fala que nós devemos ter alegria em nosso coração, em meio até às adversidades. Jesus também foi exemplo de humildade. Esse texto fala que Jesus recomenda a humildade à igreja naquele tempo. A igreja do Senhor, que eram os seus discípulos que o seguiam. E Paulo, nesse texto, nessa cidade, Paulo também fala desta humildade que deve haver na vida do cristão para o exercício da missão, lançando fora o orgulho, a altivez e sendo humilde como Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Senhor. Nós vemos também no texto o amor de Deus, o amor de Jesus, o sentimento que devemos ter. Esse sentimento define a pessoa de Jesus, capaz de dar tudo de si mesmo pelos amigos e pelos inimigos. Seu sacrifício fez com que toda a humanidade pudesse ser alcançada por este amor incondicional. Um segundo convite que nós vemos nesse texto, no verso 6 e no verso 7, é que Jesus é o Deus servo, que deu a sua própria vida. Jesus esvaziou-se do poder de ser Deus para assumir a nossa humanidade, a limitação humana e a total dependência do Pai, dependência de Deus. Viveu a condição humana, mas na unção do Espírito Santo de Deus. Jesus teve uma vida de oração, uma vida intensa de total obediência ao Pai, para que pudesse nos dar exemplo. E finalmente o texto vai se encerrando, o cântico, com uma afirmação profética, no verso 10 e o verso 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo ser humano tem o direito de escolher a quem servir. Mas a palavra de Deus é clara nesse texto, que todos os homens reconhecerão o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então há poder no nome de Jesus. O verso de número 9 diz assim: é o nome acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder para curar os enfermos, tem poder para salvar, tem poder para libertar. E é ao Senhor Jesus que nós servimos, com as nossas vidas, com tudo que temos. Que neste ano de 2021, a nossa fé seja renovada, o ministério na nossa vida também, e que possamos continuar servindo ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus, com alegria em nossos corações, com humildade também e com amor, para a honra e glória do nome do Senhor
e servindo os nossos irmãos, servindo a comunidade, ao nosso próximo, ao necessitado, ao órfão, à viúva, para o louvor da glória do nosso Deus. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão e cada irmã que tem se dedicado no ministério na igreja local. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude nesse tempo. Momento de dedicação. Vamos agora, amados irmãos, convidar todos os coordenadores de ministérios, professores da escola dominical da nossa igreja, presidentes de sociedades também, de mulheres, dos jovens, juvenis, líderes da nossa igreja, irmãos que ao longo dos anos têm sido chamados pelo Senhor para exercer seus dons e ministérios na igreja local. Nós vamos fazer o ato de consagração para os ministérios da igreja neste ano de 2021. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para onde você estiver, quando aparecer a parte dos membros de diferentes ministérios, o irmão faça essa leitura com ousadia, com alegria, firme neste ano, no ministério que o Senhor tem chamado você. Tem a participação do dirigente, que eu vou fazer, tem a congregação e tem também os coordenadores e membros de todos os ministérios. Façamos um ato de consagração. Amados irmãos e irmãs, nosso Deus e Pai enviou Jesus Cristo, seu único Filho, a fim de que, por seu intermédio, o mundo fosse redimido. E o Senhor, após sua morte e ressurreição, concedeu o Espírito Santo aos seus discípulos, dizendo: como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, 21. Convido agora toda a congregação, numa só voz, para fazermos a leitura. Nós, como povo de Deus e Igreja de Jesus Cristo, reconhecemos que também partilhamos dessa vocação e convocação. Amém? Por isso, expressamos na diversidade dos dons do Espírito a graça de Deus, que promove a unidade do corpo de Cristo e vai renovando a face da terra em direção à plenitude. Agora você, meu irmão e minha irmã, que faz parte do ministério local da igreja. Vamos ler todos juntos? Diante do Senhor e da comunidade reunida, reafirmamos o nosso compromisso com a missão de Deus, no desempenho das tarefas para as quais somos chamados e chamadas. Não queremos exercer nossos ministérios com orgulho e autoritarismo, personalismo ou vaidade, mas com espontaneidade e espírito comunitário, humildade e dedicação, buscando sempre a participação e a comunhão de todos. Amém? Na certeza de que Deus, na força do Espírito, caminha conosco e nos capacita continuamente para o serviço, oremos. Todos os irmãos, graças te damos, Senhor,
porque tu nos convida a sermos teus cooperadores e cooperadoras. Concede-nos o teu Espírito para que possamos, na multiplicidade dos dons e ministérios, servir a ti e ao nosso próximo com fé e simplicidade de coração. Que tua igreja toda seja instrumento de renovação e sinal de esperança para o mundo. Dá-nos, ó Pai, a tua graça e confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, 17. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Recebamos nesse momento a bênção. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a Igreja do Senhor, na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Comunicado importante. O próximo culto de Santa Ceia será realizado em nosso templo. Sim, reabriremos o templo dia 7 de março. Os cultos dominicais retornarão às 9h30 da manhã. Mas, atenção! Temos informações importantes. Todos deverão usar máscara por todo o período. Todos deverão respeitar os bancos demarcados. Haverá álcool em gel disponível para higienização das mãos. Mas, atenção! Temos informações importantes. As crianças deverão ficar o tempo todo junto de suas famílias. Os banheiros externos estarão abertos. Mas, atenção, temos informações importantes. Os elementos da ceia serão individuais e descartáveis. Não haverá café ou confraternização no salão social. Mas, atenção, temos informações importantes. O acesso ao templo se dará apenas pela rampa da frente. O salão social permanecerá fechado.